Oi galera, tudo bem? Meu nome é Carolina, mas vocês já sabem disso por conta do nome do canal. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho das minhas referências musicais. Hey, look up, you don't have to be a ghost here amongst the living. You are flesh and blood, and you deserve to be loved, and you deserve what you are given. Primeiro, eu quero falar de Florence and the Machine. Era muito óbvio que eu ia falar de Florence and the Machine, porque eu sou muito fã da Florence. Essa camiseta aqui é do show que ela fez no Rio de Janeiro, logo depois de Lollapalooza. Eu não lembro em que ano foi, eu acho que foi 2017. Mas eu sou muito fã da Florence e da forma como ela canta. Eu acho que ela canta de uma forma muito bonita e quase etérea e mágica. E ela faz essas coisas com esses que eu gosto muito de fazer e que eu faço em uma música dos Caras e Carol chamada Coisas da Vida. Quem já ouviu Coisas da Vida ao vivo sabe que tem uma parte que é Enfim, é uma referência muito direta pra mim e eu gosto muito da forma como a Florence canta e como a Florence escreve. Ela é compositora também. Acho que esse último álbum dela, o High as Hope, ela escreveu todas as músicas, não sozinha todas, mas todas as músicas. A Florence é incrível e eu tenho ela super como referência pra mim. Agora eu vou falar de Lulu Santos. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Lulu Santos é hitmaker. Todas as músicas do Lulu Santos são um sucesso. Todas as composições dele são um sucesso. Eu assisti o show do Lulu Santos quando eu tinha, 3, 4 anos no Canecão, que era uma casa de shows muito importante no Rio de Janeiro, que infelizmente está fechada. Gostaria de deixar aqui a minha indignação com o fato de que o Canecão está fechado. E eu assisti o show do Lulu Santos quando eu era muito novinha, então foi uma coisa que marcou muito o meu imaginário musical. As músicas do Lulu Santos e as letras são perfeitas, assim, todo mundo sabe pelo menos uma música do Lulu Santos. Bom, essa não é surpresa pra ninguém. Amy Winehouse. I cheated myself like I know I would. A Amy Winehouse é uma das minhas maiores referências vocais. Quando eu fazia aula de canto, que eu devia estar fazendo ainda, e eu não estou, mas eu devia estar fazendo, meu professor de canto, André Gabé, toda vez que eu queria cantar Amy Winehouse, ele falava: Carol, vamos sair da zona de conforto? Porque Amy Winehouse é um pouco de zona de conforto pra mim. Eu gosto muito de cantar Amy Winehouse, eu gosto muito da voz dela. Eu tive a oportunidade de ver o último show que ela fez no Brasil. Quer dizer, eu acho que não foi o último, foi um dos últimos shows que ela fez no Rio de Janeiro. Foi uma experiência inesquecível. Não tem ninguém que se compare a Amy Winehouse pra mim em questão de vocal. Ela é absolutamente perfeita. Era absolutamente perfeita. E eu acho que ninguém vai cantar como a Amy cantava, com a quantidade de emoção, de verdade que ela cantava. Isso pra mim é, obviamente, referência. Agora eu vou falar de Lorde. Bet you wanna rip my heart out. Bet you wanna skip my calls now. Well, guess what? I like that. O que eu gosto mais da Lorde é que ela conta histórias com as letras dela. Ela consegue retratar uma coisa que é muito pessoal pra ela e muito do cotidiano dela e colocar na letra da música dela e as pessoas se identificam porque é um sentimento verdadeiro. Isso pra mim é referência porque eu acho que quando eu escrevo eu tento contar uma história. Porque uma música é como um conto, um poema, um roteiro, um filme. Você pode contar uma história com ela. E essa história chega nas pessoas e cada pessoa interpreta ela de uma forma diferente. Então, o que eu gosto da Lorde é justamente essa coisa que ela tem de contar historinhas com as músicas dela, que é o que eu gosto de fazer com as minhas composições. Agora eu vou falar de Tim Maia. Toda vez que eu chamo, toda vez que eu olho, toda vez que eu penso em lhe dar o meu amor,
gosto muito de Tim Maia. Eu ouvi muito Tim Maia na minha infância. Meu pai trabalhava com Tim Maia. O pai era técnico de som do Tim Maia, então eu ouvi muito Tim Maia. E o que eu gosto de Tim Maia é a forma como ele constrói as melodias de voz dele. Ele tinha uma voz muito característica e muito específica. Ele passou um tempo nos Estados Unidos, aprendeu muita coisa sobre música lá, sabia muita coisa de música já no Brasil, foi para os Estados Unidos, aprendeu muito do blues e do soul e trouxe para as composições dele em português, que é uma mistura linda e maravilhosa que são as músicas do Tim Maia. Isso para mim, a forma como ele canta é uma grande referência, é uma coisa que eu tento fazer com a minha voz. Não sei se eu consigo, mas eu tento. E o importante é tentar, né, gente? Agora eu vou falar de Lady Gaga. It's been a long time since I came around. It's been a long time, but I'm back in town. And this time I'm not leaving without you. A Gaga é perfeita. Lady Gaga é o ser humano perfeito. Não tem absolutamente nada de errado com esta mulher. Ela canta muito bem, dança muito bem, escreve muito bem, atua muito bem. Ela sabe o que é fazer um show. Ela sabe o que é se apresentar. Ela sabe o que é criar um momento. Ela escreve pra caramba. E essas coisas pra mim são muito importantes. Criar um momento, criar um imaginário em volta da sua composição que gera toda uma identificação das pessoas que entram nesse mundo, nesse universo que você cria a partir das suas músicas. A Lady Gaga faz isso e por isso eu sou muito, 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 muito fã dela. Agora, outra que era bem óbvia. Fleetwood Mac. Thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. Fleetwood Mac foi uma super referência pra mixagem do EP dos Caras e Carol. Das primeiras 4 faixas que nós gravamos em julho de 2017 e das outras faixas, vão ter mais de 4 faixas no EP, que nós vamos gravar ainda esse ano. O trabalho do Fleetwood Mac é ímpar, eu acho. Eu acho que a forma como eles trabalham os vocais deles, da banda toda cantar, e os arranjos são muito bonitos. Eu gosto muito do trabalho do Fleetwood Mac e vai continuar sendo referência pro trabalho dos Caras e Carol por muito tempo, porque ninguém faz o que eles fazem do jeito que eles fazem. Eles são muito bons. Agora eu vou falar de ABBA. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. ABBA é muito legal, porque as letras do ABBA são sensacionais. Eu queria dizer uma coisa. A língua nativa do ABBA não é inglês. E ainda assim, as letras deles são historinhas. De novo, essa coisa de contar história que eu gosto tanto. São histórias. E assim, dá muito pano pra manga, porque tem 2 musicais baseados nas letras do ABBA. Mamma Mia 1 e Mamma Mia 2, que são sucesso absoluto aqui em casa, aclamação maior impossível. E o que eu gosto muito, muito, muito do ABBA, eu caio um pouco nessa onda meio setentista e gosto muito das letras. É isso, basicamente o meu negócio com o ABBA são as letras e a harmonização das vozes, que também eu acho muito, muito legais. Super agudas, assim, que às vezes eu não consigo cantar. Porque a minha voz já foi, pelo menos algumas pessoas já disseram pra mim que eu sou mezzo-soprano ou contralto. Então, às vezes, cantar essas paradas muito agudas é meio difícil pra mim. Eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu tento. Não sei qual é a classificação da minha voz. Se alguém quiser dizer pra mim, eu vou ficar muito agradecida. E se não tiver a classificação também, não tem problema. É isso aí. Por último, pra acabar esse vídeo, eu vou falar de Marisa Monte. Véu e grinal da lua de mel, chuva de arroz e tudo depois. Dama de honra, pega o buquê. Ninguém mais feliz que eu e você. Ninguém mais feliz que eu e você. Ninguém mais feliz que eu e você. Isso foi um esforço. Confesso que foi um esforço. Sabe por quê? Porque cantar Marisa Monte é difícil. Eu acho cantar Marisa Monte muito difícil. Porque ela tem uma voz linda. Eu acho que se eu pudesse ter a voz de outra pessoa na música brasileira, eu teria a voz da Marisa Monte. Eu acho a voz dela muito delicada e muito suave e muito... Cara, é só...
é bonito, é gostoso de ouvir. Eu tive a experiência de cantar Marisa Monte 2 vezes em casamentos. Eu cantei no casamento do meu irmão, Lucas, cantei Velha Infância, e cantei Aliança no casamento do meu primo, Cris. Foi uma experiência diferente pra mim, porque eu tive que usar a minha voz de uma forma diferente do que eu tô acostumada a usar. Então cantar Marisa foi um aprendizado. Detalhe, eu sei que essas músicas são tribalistas, mas são interpretadas pela Marisa. Bom, eu fechei esse vídeo com 9 referências. Não quer dizer que só tenham 9 artistas que me influenciam, mas esses foram os primeiros que vieram na minha cabeça, então eu acho que são deles que eu tenho que falar. Contem pra mim quais são os seus artistas favoritos aqui nos comentários. Digam artistas que vocês gostariam que eu ouvisse ou que eu cantasse. Deixem sugestões aí, estou aberta a sugestões, quero saber do gosto musical de vocês. É isso aí, eu acho que é por aqui que eu vou terminar esse vídeo. Tchau!